E aí, queridos e queridas, meninos e meninas, como é que vocês estão? Bora começar aqui com os meus videozinhos de revisão do curso que eu estou fazendo de Machine Learning da IBM. Não estou sendo pago para isso, eu estou simplesmente só fazendo esses vídeos, mas por revisão minha mesmo. Porque se afinal de contas eu conseguir explicar para vocês o que eu fiz, então quer dizer que o curso para mim foi proveitoso, tá bom? E eu preciso treinar um pouco disso, porque eu não quero simplesmente só ter o diploma e não saber merda nenhuma. E eu vou partir, né, eu vou deixar aqui bem claro que não serão exatamente aulas, é uma revisão minha, então eu vou ser muitíssimo informal sobre o que eu estou falando, tá? E do tom ao qual eu vou usar também. Então é o seguinte, só um adendo. Boa parte, além de ajudar as pessoas que estão assistindo meu vídeo, boa parte dos vídeos eu também faço que é para eu poder aprender também, tá? Eu não sou professor, não sou nada do tipo. Eu faço também para poder aprender. Então vamos lá. Na primeira semana, na semana 1, então é aquela coisa bem básica. Introdução, né? Falando sobre o porquê de Python e Machine Learning e sobre aprendizado supervisionado e não supervisionado. Então vamos lá, vamos para um conceito básico, principalmente quando nós estamos tratando simplesmente de programação, para você que está caindo de paraquedas, né, e para você também que não tem muita ideia do que seja Machine Learning e afins. Também, tanto você não tem obrigação de saber, a não ser que você seja profissional da área. Vamos lá. Quando você está tratando de programação comum, né, eu digo você desenvolver um determinado sistema, você desenvolver um determinado processo, automatizar um processo no computador, usando programação, como já diz o próprio nome. Você está tentando fazer o quê? Deixa eu só afastar aqui o celular, que é para não ficar pipipi, pipipi, pipipi. Você está tentando fazer o quê? Você está tentando automatizar um processo e colocar ele no computador, para você não ter que ficar escrevendo folha, para você não ter que ficar fazendo um monte de trabalho manual, esse trampinho de corno que ninguém quer fazer. Eu vou usar um exemplo bem besta. Tá? Imagine que você tenha uma empresa de advocacia, por exemplo. E você tem que receber determinados processos, e em cima desses determinados processos você tem que saber qual que é a parte, quem são as partes, para quem que vai, e que tipo de litígio que ele é, é civil, é criminal, é bababá, um monte de coisa que eu também não entendo nada na questão de direito, tá? Então, vamos considerar que o que acontece? Chega uma pessoa para você, você sendo um programador, ela fala assim, meu, é um saco, eu tenho que ficar pegando essa porcaria desse sistema, ficar pegando os arquivos, baixando, eu não sei quem é, eu não sei de onde veio. Eu gostaria de uma forma que eu conseguisse pegar esse arquivo, criasse uma pasta para determinado processo, e eu já conseguisse baixar esse e-mail de determinado lugar, e eu conseguisse automatizar de uma forma que eu conseguisse organizar todos os arquivos de determinados processos em determinados lugares, ao qual não precisasse ter o trampo de corno de ficar caçando. Isso dá para você resolver com programação. Então você vai ter determinadas regras, você vai ter um processo que vai começar aqui, que você vai passar pelo processo que vai fazer a parte A, vamos dizer, você baixar os e-mails, que logo depois disso você vai ter que analisar qual que é o processo, que logo depois disso você tem que criar a pasta caso não exista, e caso a pasta não exista, você tem que criar a bendita da pasta, né, para depois voltar para cá, caso não, ela continua e assim por diante, papapá, até que você chega no resultado final, que é aquilo que você quer fazer. Então, aqui, principalmente quando você está tratando de sistemas computacionais, você está tratando sobre, tecnicamente, são sistemas de decisão. Você tem que colocar as regras do negócio, não sei se vocês já viram meus vídeos sobre Data Science, você tem que colocar as regras do negócio nas regras do computador. Então você vai encher de if, else, de objeto, de método e o caralho a quatro, até você conseguir resolver aquilo que você está querendo fazer. Beleza? De N formas, usando N linguagens, N frameworks e seja lá o que for. Tá bom? Então assim, quando você está tratando dessa parte, é lógico que você tem uma mudança. Existem mudanças nos processos. Nada do que você faz é estático. Bota isso na sua cabeça como programador, como profissional na área de computação. Nada é estático. Se você acha que alguma coisa é estática, você está achando errado. Se você está programando alguma coisa para ser estática, você está programando errado. Aquilo não vai ser estático. Você tem que... Tá bom, ela pode se manter estável por um bom tempo, mas tenta fazer de uma forma que ela seja alterável de uma forma simples.
ok? Só que quando a gente está tratando na parte de inteligência artificial, ou quando a gente está tratando de uma modelagem de matemática, que é o machine learning, nós estamos tratando de trabalhos, ou nós estamos tratando de problemas aos quais nós não conseguimos resolver facilmente enfiando um monte de if dentro do código. Não é que não dá. Não estou falando isso. Eu estou falando que você vai ficar gastando 200, 400, 700, 1000 horas para você montar a bosta do modelo que, dependendo, você usa o scikit-learn e você resolve em 3 minutos. Então, assim, quando nós estamos tratando de machine learning, nós estamos tratando sobre um determinado aprendizado ao qual o próprio computador, né, eu estou falando o modelo matemático, né, eu não vou entrar na questão de inteligência artificial e machine learning, né, não vou entrar nesse ponto, mas eu vou me manter só aqui. Então, quando você está tratando sobre machine learning, você está tratando sobre modelos matemáticos que vão resolver determinados problemas. Então, assim, vamos dizer que eu trabalhe, eu tenha uma casa de entretenimento adulto, né? Então, as pessoas vão para lá para jogar baralho, né? Os meninos e menininhas vão para lá para poder se entreter de coisas adultas, né? Tirando a parte adulta da coisa, existe uma parte que eu, como dono deste bordel, eu quero saber. Por exemplo, quando as pessoas elas vão para o meu bordel, muitas vezes, além do consumo humano, elas vão ter o consumo de produtos, principalmente bebidas. Então veja que para você ganhar dinheiro, para você poder resolver problemas, nem sempre são problemas, vamos dizer assim, que a igreja deixaria. Tá? Então, assim, as pessoas elas vão para minha boate, para o meu bordel, seja lá que cacete que for, e elas vão ter um determinado consumo de produtos alcoólicos, vão ter determinados consumo de determinadas comidas, sei lá, porções, pratos. Às vezes a pessoa, sei lá, vai lá para comer alguma outra coisa, fica com fome, vai e come um PF. Exemplo. Só que às vezes elas têm um determinado comportamento. Por exemplo, elas têm um jeito de agir, um jeito de se comportar que meio que é parecido com outras pessoas que também vão lá. Você consegue pensar numa coisa desse tipo? Por exemplo, uma pessoa que entra lá e automaticamente ela já fecha 3 garrafas, já pede 3 garrafas da bebida mais cara que tem ali. Se eu pegar uma amostra dessas pessoas que fizeram isso, eu vou ter um determinado comportamento que eu posso generalizar entre outras. E é aqui que entra meu machine learning. E é aqui que entra meu modelo matemático. Com um monte de ifs seria muito difícil de eu fazer. Eu teria que ficar programando o if o tempo inteiro. E não estou tratando só disso. Vamos tirar um pouco da parte cômica e vamos entrar na parte mais prática da coisa. Por exemplo, YouTube. Quando você acessa um vídeo no YouTube, você assiste, por exemplo, o meu conteúdo, você assiste o conteúdo de alguma outra pessoa, ao lado vai ter um monte de outros vídeos que são parecidos com aquele conteúdo ao qual você está analisando. Então você tem o quê? Você tem um sistema de recomendação. Imagina se eu tivesse que colocar um monte de gente para ficar programando um monte de if para um monte de pessoas que acessam o YouTube. No YouTube são mais centenas de milhões de pessoas, sei lá, bilhões de pessoas que acessam o YouTube. Imagina eu ter que ficar colocando, eu poderia colocar toda a população da China e da Índia, que é bem provável que não daria conta da coisa. Então, às vezes, você não tem simplesmente só esse tipo de aprendizado, às vezes você não quer simplesmente só um modelo de recomendação. Às vezes você quer fazer uma determinada estimativa. Você quer fazer uma determinada estimativa não só de qual que é o comportamento de determinadas pessoas, mas às vezes você quer saber o quanto que determinada pessoa gasta em cima dos objetos aos quais ela consome. Quanto que ela poderia gastar em cima disso? Uma coisa bem besta que poderíamos fazer. Poderíamos fazer uma análise, por exemplo, de quanto que a pessoa pesa de acordo com a altura que ela tem. Mas eu não vou simplesmente só... ela tem 70 quilos. Não, eu vou ter uma análise, eu vou ter vários tipos de valores, né? Eu vou fazer uma amostra, vou fazer uma amostragem para eu poder chegar em determinado modelo matemático. Veja que quando nós estamos falando sobre machine learning, estamos falando sobre modelos matemáticos que vão ser generalizados, né? A tentativa é que eles sejam genéricos o bastante para poderem prever
algum tipo de comportamento de algum dado qual não foi observado e que eles não sejam justos, né, justos no sentido de apertado, de ser fixo bastante para simplesmente só responderem em cima de determinada amostra, tá bom? E isso é o Machine Learning a grosso modo, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou continuando aqui com o assunto e vou falando sobre outras partes do Machine Learning. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até mais!